Só tá tão... uma musiquinha. Bom, boa noite a todos, os que foram entrando aí, foram chegando, aqueles que vão assistir depois. Estou fazendo essa live porque é mais prático, é mais fácil, depois fica registrado aí para compartilhar e para poder participar também. Então eu decidi começar a fazer aqui no Instagram, não estava fazendo, e também porque esses dias eu tenho aprendido algumas coisas, não só da palavra, mas do dia a dia. E essas coisas me levaram a começar a fazer essas lives aqui para poder compartilhar, ajudar, convidar as pessoas para participar. Então você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, você que está querendo a ajuda da palavra do Senhor, está querendo crescer, aprender, então esse é o objetivo. Eu farei 7 lives a princípio, cada dia falando de algo, trazendo temas diversos da Bíblia, para que a gente possa estudar, para que a gente possa crescer e para que a gente possa junto fazer pregar a palavra de Deus, que é o que nos edifica. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 4 que nem só de pão viverá o homem. Então esse é o propósito, de compartilhar, de lançar a semente do Evangelho, de pregar a palavra em todos aqueles que buscarem, precisarem de uma palavra, e através disso nós sermos abençoados. Então, a partir de hoje, mais 6 dias, formam 7, serão 7 lives, e a gente vai tratar de diversos temas aqui, e eu creio que vai abençoar, vai ajudar todos, tá bom? Quem puder, compartilha, convida as pessoas, participa aí, porque vai ser benção. Hoje nós vamos falar sobre crer e fazer, porque quando nós cremos, nós fazemos aquilo que nós cremos, e quando nós fazemos e crendo naquilo que nós estamos fazendo, a Bíblia nos ensina que os milagres acontecem. Então é importante nós vermos isso e nos observar, analisar, para que a gente possa aí não perder nada do que Deus tem preparado para nós. Para quem estiver participando aí, pega a sua Bíblia ou o caderninho, deixa aí anotado aquilo que vier ao seu coração, aquilo que falar ao seu coração, você anota, se você puder acompanhar com a sua Bíblia, mas para você não perder nada, eu estou deixando aqui uns minutinhos porque essa live vai ser objetiva, não vou ficar explanando muito, só para dar o recado, a mensagem, meia hora, 40 minutos, e aí a gente vai poder compartilhar tranquilamente da palavra, tá bom? Então já vou começar, enquanto isso, vai abrindo em Mateus capítulo 8, o versículo que nós vamos ver específico é o versículo de número 13, tá bom? E quem puder, clica aqui no aviãozinho, vai compartilhando, vai chamando as pessoas para participar, e depois vai ficar salvo aqui também, para que você possa mandar, você possa assistir novamente, se assim fazer parte para você, acrescentar, mas eu creio que vai acrescentar, porque a palavra de Deus sempre é bem-vinda, e quando a gente está igual uma criança, querendo aprender, toda a palavra de Deus, ela diz que é inspirada, ela é boa, e aí quando nós estamos como uma criança puro para aprender, o Espírito Santo ele nos ensina, tá bom? Então Mateus capítulo 8,
porque agora já deu 8h35, então vai ser meia hora, 40 minutos no máximo, para a gente compartilhar aqui da palavra sobre esse tema hoje, crer e fazer. Porque se eu creio, eu vou fazer. E se eu faço crendo, eu recebo o que Deus tem para mim. Nós vamos ver, muitos às vezes não recebem porque verdadeiramente não tem crido como deveria. E por não crer, acaba não fazendo como deveria. Então Mateus capítulo 8, o versículo de número 13. Um centurião chegou até Jesus pedindo para que ele desse ali, curasse o servo dele. E aí Jesus falou, tudo bem, então eu vou curar o teu servo. Só que quando chegou, Jesus se surpreendeu, que ele falou, não precisa, porque uma palavra que o Senhor me der já basta, já é suficiente para que o meu servo fique curado. E aí Jesus viu que aquela fé era verdadeira, ele estava sendo bem transparente, bem verdadeiro, e aí ele creu naquilo e o Senhor falou, olha, nem em Jerusalém, nem em Israel, eu encontrei tanta fé como esse homem. Ele disse. Então, Mateus 8, versículo 13. Estou vendo aqui, às vezes, a primeira live, né? Acabo distraindo, a irmã Miriam, irmão Hélio, Eric, boa noite, Eric. Que Deus abençoe acompanhando aqui hoje. Minha mãe, Dona Nelma Maria, Fabiana, tia Beth Bolos entrou aqui. Mas vai entrando, pessoal, vai compartilhando. A Dona Fátima, minha querida sogra, participando, a irmã Sandra, vai entrando. Eu estou falando aqui para vocês abrirem ou pegarem um caderninho e anotar aquilo que Deus falar. O Renan está aqui também, que Deus abençoe vocês. E puder pegar e vai anotando, porque serão 7 lives, hoje a primeira. Como eu falei, vai ser 30, 40 minutos no máximo, porque a intenção é compartilhar a palavra e Deus ele vai abençoar. Mateus 8, o versículo de número 13, então. Mateus 8, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, vai, e conforme creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Então entenda, quando nós cremos, nós agimos. Nós tomamos atitudes conforme nós cremos. E quando nós agimos de acordo com a nossa fé, os milagres, as coisas, elas começam a acontecer em nossa vida. Por isso que eu coloquei lá o crer e o fazer. Porque não basta eu dizer que eu creio, mas se eu não estou fazendo de acordo com aquilo que eu creio. Tem muita gente, muitas pessoas, isso pelo mundo afora, não só aqueles que se dizem cristão, que dizem que crê, mas não fazem conforme a sua fé diz. Tem gente que diz que crê na Bíblia, crê em Jesus, mas não ama o próximo como a si mesmo, não age dentro de casa como deveria, na vida financeira não toma as atitudes que a Bíblia ensina. Então, quando Jesus viu a fé daquele centurião, que era verdadeira, ele diz, como creste te seja feito. Então, da forma que ele creu, foi que aconteceu na vida dele. E aí já vem o primeiro pensamento, a primeira questão para a gente refletir e pensar como que nós temos vivido a nossa vida. Porque se as coisas não acontecem, agora não só questão espiritual, mas se as coisas não têm acontecido, talvez é porque eu não tenho agido realmente como eu creio. Porque se eu creio, eu faço. E se eu faço, os milagres vão acontecer. Jesus falou para aquele homem. Se você pegar o versículo 8, o versículo 9, quando ele diz lá, Senhor, basta só uma palavra e o meu servo será curado, será sarado. Então ele não estava com uma conversa boba, uma conversa furada com Jesus. Por isso que quando ele agiu e creu naquilo que ele realmente estava acreditando, o milagre aconteceu. Então nós temos que parar e observar. Não basta eu estar frequentando uma igreja, não basta eu estar eu sempre comento isso, ser amigo do pastor, não basta eu estar sempre numa roda de oração, quando eu ajo fora daquilo que eu creio. Eu creio em Jesus, mas eu não faço o que tem que ser feito. Eu creio em Jesus, mas eu ajo totalmente contra aquilo que a Bíblia ensina. Eu creio em Jesus, mas se fala do coronavírus, se fala do Covid, eu já acho que eu vou morrer. Eu creio em Jesus, mas aí, quando é para me tomar as decisões de acordo com a Bíblia diz, eu não tomo. Então essas coisas que nós temos que parar e ver como que nós temos crido. Porque como nós cremos e fazemos, vai fazer toda a diferença. Aquele centurião, ele não estava com uma conversa furada. Ele não estava ali, Jesus, eu creio, faz um milagre e tal. Não precisa ir em casa não, aquela falsa modéstia, sabe? Não precisa ir em casa não, uma palavra. Se não fosse verdadeiro, se ele não estivesse fazendo realmente o que ele cria, o milagre não teria acontecido. Tem gente que crê muito em Jesus,
muito na palavra do Senhor. E aí eu insisto nisso porque é o foco. E não está fazendo aquilo que a Escritura diz. Eu não vou abrir porque nós vamos destrinchar aqui sobre isso, mas em João 7,38, o próprio Senhor Jesus disse que nós temos que crer como diz a Escritura. Então tem muita gente que não está crendo verdadeiramente como diz a Escritura. Está crendo da própria forma, está crendo das palavras. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12 que o Senhor, ele abomina lábios mentirosos. Então, como que eu digo que creio em Jesus e estou fazendo outras coisas? Creio em Jesus, mas estou fazendo aquilo que vai contra a Bíblia, que vai contra o ensinamento, e não é só pecado não. Atitudes simples da nossa vida, do dia a dia, atitudes no casamento, atitudes na vida financeira, atitudes na saúde. Esses dias, esse tempo de quarentena, eu tenho estudado, buscado aprender bastante, não só a questão da saúde física, mas completa. Quantos cristãos não creem em Jesus, mas não cuidam do templo? Passa por situações, acabam descontando na comida, descontando a ansiedade, descontando não. O Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Consegue compreender isso, meus irmãos? Então, o crer e o fazer, ele precisa andar junto. Porque se eu creio e faço outra coisa daquilo que eu creio, então eu não estou crendo. E se eu faço sem crer, eu faço só porque alguém mandou eu fazer, porque um líder religioso mandou eu fazer, porque alguma pessoa falou que eu tenho que fazer, mas eu não estou crendo naquilo, aquilo ali não vai gerar os frutos, os milagres, as respostas que eu precisava diante das situações. Então nós temos que parar e observar como que eu tenho crido. A maneira de eu crer, como a Escritura diz, o Senhor diz lá em João 7,38, vai fazer a diferença. Voltando aqui ao nosso versículo 13 de Mateus 8. Então disse Jesus ao centurião: vai e como crestes, te seja feito. Jesus falou: olha, tudo bem, você crê nisso, a sua fé é maravilhosa. Então, conforme você crê, é assim que vai ser na sua vida. É assim que vai acontecer lá na vida do centurião, do seu servo. E aí a Bíblia diz: e naquela mesma hora o seu criado sarou. Porque era realmente o que ele cria. Ele estava fazendo aquilo que ele cria. Então, o que você tem feito? Para pensar. E aí você traz mesmo com uma martelada na sua cabeça. O que eu tenho crido? O que eu tenho feito? Se eu creio em Jesus, eu creio na palavra, e não estou seguindo, fazendo o que realmente a Escritura diz, então, peraí, eu não estou crendo de verdade. Ah, mas eu disse para o Senhor, esses dias eu comentei com os irmãos, mas quantas vezes na igreja, proposta às vezes, Senhor, manda só uma palavra, e Deus dá uma, Deus dá duas, Deus dá três, e a gente não toma posse. E a gente não coloca em prática porque realmente nós não estamos crendo ou não estamos fazendo aquilo que nós cremos. E não vai gerar frutos, não vai gerar milagres, não vai gerar resultado na nossa vida. Então, você precisa entender e buscar isso. Como eu creio, eu faço. E como eu faço crendo, aí vai acontecer os milagres, os resultados na minha vida. Não adianta eu fazer só porque alguém mandou, não adianta eu fazer só porque alguém quer. Eu tenho que fazer porque eu creio que a Bíblia, que Jesus, que Cristo ensinou a agir assim, assim, assim. E quando eu faço crendo, na mesma hora o milagre acontece. Na mesma hora as coisas vão fazer. É a mesma coisa, um exemplinho bobo que muitas vezes a gente cita. A pessoa quer conseguir um emprego, mas ela fica no sofá até tarde. Ela não procura emprego, ela não se dedica. E ela, não, mas eu creio que Jesus vai fazer, vai abrir a porta. Mas como que ele vai fazer o milagre se eu não faço aquilo que eu creio? Deu para entender? No casamento, volta a dizer a mesma coisa. Ah, eu creio que Jesus pode abençoar minha casa, minha família, mas eu xingo, eu maltrato, eu não dou atenção, não dou amor, não dou carinho. Eu fico agindo como se eu não fosse uma pessoa seguidora de Jesus. Na vida financeira, a mesma coisa. Eu creio que Jesus prospera, que Jesus abre as portas, mas quais são as minhas atitudes? Então Jesus falou para o centurião: conforme creste, assim seja. As coisas vão acontecer na sua vida da forma que você crê. Não adianta ter um discurso bonito, um discurso religioso, um discurso, entre aspas, santo, se não é verdadeiramente o que você tem crido. Agora eu quero ir com vocês lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9,
pessoal que está entrando aí, boa noite, que Deus abençoe. Minha tia Lainete está aqui, a Bia está aqui, que Deus abençoe vocês, a Yara, a irmã Miriam. E vai compartilhando, pessoal, pega o aviãozinho aqui, depois vai ficar salvo aí, vai compartilhando. Eu falei no começo, por isso é que essas lives vai ser bem objetivo. Quando puder, quando você tiver o horário disponível, já entra na hora para a gente acompanhar, mas depois vai ficar disponível aí, tá bom? Pega um caderninho, anota, se algo chamar atenção, você já anota, medita naquilo, porque eu apresentei muito a Deus essas 7 lives que eu vou fazer, e creio que eu estou fazendo com um propósito de levar Jesus, de abençoar e de cumprir um propósito de Deus em nome de Jesus. É a irmã Neuza que está no perfil da Bia, né? Boa noite, irmã Neuza, que Deus abençoe. Então, Marcos 9, porque olha o que vai dizer aqui. Marcos capítulo 9, o versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tá vendo só? Se eu creio, tudo vai ser possível. Não adianta eu ficar arrumando desculpa, nenhum nem outro, numa situação. Se eu creio na Bíblia, na Escritura, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou tomar as atitudes corretas, certas, e aí as coisas vão acontecer. Se não estão acontecendo, é porque eu não estou crendo, eu não estou fazendo, e ainda que eu digo que eu creio, se eu não estou fazendo, se eu estou fazendo, mas não estou crendo de verdade, está sendo falso diante de Deus. E aí eu volto a citar Provérbios 12. O Senhor diz que é abominável diante dele os lábios mentirosos. Então, se eu estou falando para Deus algo, eu creio, vai acontecer e tal, e não faço, eu faço sem fé, não vai. Por isso que tem muita gente presa na religião, presa no momento, presa, e nada acontece. Não acontece na vida espiritual, não acontece na vida financeira, não acontece na vida sentimental, não acontece em vida nenhuma, em área nenhuma. Tá dando para entender, meus irmãos? Então, assim, essa palavra, ela falou muito, tanto é que eu já compartilhei com alguns irmãos, e eu decidi, a primeira live, trazer essa palavra, porque eu creio fazer, precisa estar junto. Não adianta ficar com discurso, não, mas eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, se Deus quiser, não, se eu creio, eu faço. E se eu faço crendo, acontece. Jesus falou, Marcos 9, 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas se eu creio, eu faço. Não adianta eu dizer que eu creio e eu não faço. Esses dias eu aprendi algo muito bacana, para dar uma energia e tudo, tomar um banho bem gelado e tudo. Não podia deixar de falar isso aqui, né? Mas o que eu quero dizer? Eu creio nisso. Um ensinamento que não é bíblico. Deu para entender? Eu criei e eu fiz, para mim serviu. Mas a palavra de Deus serve para todas. Jesus é o mesmo para todos. Então, se não está acontecendo as coisas de Deus na minha vida, é porque eu não estou crendo e nem fazendo. Se eu estou fazendo com lábios mentirosos, enganosos. E Deus, Ele conhece o coração. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, quais são os frutos que eu estou gerando? Quais são os frutos que estão aparecendo? Quando eu prospero, é um fruto. Quando eu estou alegre, feliz, é um fruto. Porque na presença do Espírito Santo, abundância de alegria. Mas se eu não creio nisso, eu vou ficar socado dentro de uma quarentena, por exemplo, que muitos estão, agora já está até voltando. Ah, meu Deus, e a vida, e não sei o quê. Ah, pronto, uma coisa que agora lembrei. Quantos cristãos no mundo hoje não estão com medo da morte? Mas peraí, eu não creio em Jesus? Jesus falou que quem cresce nele nem veria a morte? Então peraí, como que eu creio em Jesus, eu sigo Jesus e eu tenho medo da morte? Consegue compreender isso, meus irmãos? Então o crer, quando eu creio, eu faço, eu obedeço, eu sigo. Mas não basta eu fazer porque alguém falou para me fazer. Mas é porque eu creio e não ficar arrumando desculpa. Quantos estão dando desculpa? Arrumando opiniões dos outros para se justificar. Se eu creio, eu faço, não importa. Quando Jesus curou o paralítico, e aí vieram para ele e falou, olha, você não pode, hoje é sábado, você não pode pegar sua cama e sair andando. Ele falou, posso, porque aquele que me curou disse que eu posso, ele me curou. Então quando eu creio, eu faço, não importa a opinião dos outros. Quando Jesus me revela algo, quando Jesus me dá um princípio, quando Jesus me dá um ensinamento, não importa a opinião dos outros, eu creio e eu faço. Igual a fidelidade a Deus. Por que eu sou dizimista ofertante? Muito antes de se tornar pastor, estou dizendo de mim. Não é porque o pastor mandou, a igreja mandou, não, é porque eu creio na prosperidade bíblica.
Eu creio que quando eu sou fiel a Deus, não importa a crise, não importa o momento, não importa se eu ganho muito ou ganho pouco, eu creio que quando eu faço isso, estou sendo fiel a Deus. Mas quantos diz que crê e não estão fazendo? Jesus falou para o centurião, conforme você crê, assim seja feito. Então para de dar desculpa, começa a fazer conforme você crê e crê na Escritura, nos princípios de Deus. Tem muita gente que vai na opinião dos outros e está quebrando a cara, nos conselhos errados e está quebrando a cara. Está na hora de você rever aonde ou da forma que você tem crido. É isso que nós precisamos entender aqui. Tanto é que se você ler um pouquinho antes aqui, o pai daquele jovem lunático, o que ele diz? Não, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Consegue compreender isso? Por que o centurião, o servo dele, foi curado com uma palavra? Jesus não estava junto dele, Jesus não foi à casa dele, mas é porque ele fez, ele creu e ele fez aquilo que ele cria em Jesus. E aí o servo ficou curado. Então, coloca isso no seu coração, como que eu tenho crido? Volto a dizer, se eu creio em Jesus, eu não vou ficar amaldiçoando ninguém. Se eu creio em Jesus, eu não vou roubar o que é de Deus. Se eu creio em Jesus, eu não vou viver na carne, no pecado. Se eu creio em Jesus, eu não vou ficar dando desculpa para fazer ou não fazer, não fazer aquilo que eu devo e fazer aquilo que eu não devo. Se eu creio, eu faço. Então coloca isso, se você entender isso, vai ser igual aquele centurião. Porque para Deus não tem esforço nenhum de operar. Só que a gente precisa crer. Não basta ficar com discursos religiosos, discursos bonitos, implorando, Senhor, o que você tem feito? Como você tem crido? E aí as coisas acontecem. Volta a dizer, não só na questão bíblica, espiritual, vamos dizer assim, mas no seu dia a dia. Se coisas pequenas que a Bíblia ensina não consegue fazer porque diz que crê e não faz, quanto mais as grandes. Quantos não querem morar na eternidade, por exemplo? Mas se você não consegue crer aqui, fazer o que Jesus te ensina aqui, cumprir o que é aqui, como que vai morar na eternidade? Como que Deus vai te dar coisas grandes se você não consegue crer na fidelidade do pouco? Se você não consegue perdoar quem tem te feito ofendido, aqueles que se acham dono da razão? O Senhor ensinou, se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Mas eu só vou fazer se eu crer. Consegue entender isso? Como que às vezes a gente fala que estamos crendo, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, mostra que às vezes nós não estamos crendo verdadeiramente? Falamos de boca, estamos com lábios mentirosos, enganosos, uma falsa modéstia, uma falsa aparência religiosa. Para quem começou a entrar agora, eu estou falando de Mateus 8, a respeito do centurião, que Jesus falou, conforme creste, assim seja feito. Então, conforme a gente crê, é assim que vai acontecer na nossa vida. E isso em todas as áreas, não é só questão bíblica, não. Então eu tenho que parar e ver, porque a maneira como eu creio, isso vai fazer a diferença. É isso que vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Uma coisinha boba, né? Quantas pessoas não falam que vão fazer dieta, né? Vou fazer dieta para emagrecer. Mas não faz. Porque não crê realmente. Se crê que fizesse e a coisa ia funcionar, ou senão é lábios enganosos. Você vê coisas bobas, simples da vida, e aí depois não entende porque as áreas da vida não estão dando certo, as coisas não estão indo bem. Não entende porque aí fica, Deus, cadê meu milagre? Cadê o Senhor não vai fazer? E aí vai ser até uma outra live depois que nós vamos fazer. O Senhor já fez tudo. Não tem mais o que fazer. O que eu tenho que crer e eu fazer para que Deus possa fazer acontecer. Aí sim os milagres, porque milagre só Deus faz. Aí sim Ele possa abençoar, Ele possa responder conforme Ele ensina na Escritura aquilo que eu tenho crido e aquilo que eu tenho feito. Amém, Jesus? Então, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você puder crer na sua vida financeira, saúde, familiar, casamento, conjugal, né? Espiritual, se você puder crer, e aí você vai agir, você vai fazer, você vai ver que tudo é possível ao que crê. Crer de verdade. Parar com religiosidade, parar com discursos mentirosos, enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana, e começar a fazer
E aí você vai ver que as coisas vão acontecer. Não é fórmula mágica, mas com Deus não tem que dar errado. Hoje eu estava meditando e tudo, e aí me veio até algo no coração, eu falando com Deus, e aí veio algo no meu coração. Deus, ele não é Deus de contradição e nem de contradições. Ele não é Deus de contradição e nem Deus de contradições. Então, quando eu creio e eu faço de acordo com o que ele me ensina, qualquer princípio bíblico, qualquer ensinamento bíblico, não tem como as coisas não funcionar para mim. Deus, ele não é Deus de contradições e de contraditório. Guarda isso com você, porque ele é Deus fiel, ele é Deus verdadeiro. O crer precisa fazer. Se eu creio verdadeiramente em Jesus, eu faço o que a Bíblia ensina. Não importa a opinião dos outros, não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, se vão me taxar de algo, mas eu vou fazer. E se eu faço crendo, as coisas vão acontecer em todas as áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo disso? Como eu disse, vai ser meia hora, no máximo 40 minutos, até para não ficar puxado. Mas Marcos capítulo 5, aí pertinho, né? Marcos capítulo 5, o versículo de número 24. Porque aí nós vamos ver um exemplo para a gente amarrar aqui essa live e terminar. Então hoje foi a primeira, para quem está entrando, passando aí pela live, serão 7 lives, hoje é a primeira, com o tema crer e fazer. Porque vai ser feito aquilo que eu creio, por isso muita gente não está tendo resultado na vida. E quando eu digo resultado, não é só dinheiro não, porque não pode falar de resultado no meio evangélico, o pessoal já acha que é dinheiro, né? Não, é em tudo. Casamento feliz. Quer dizer que não vai ter problema? Vai, mas eu vou conseguir ter um casamento abençoado. Eu vou ter uma saúde abençoada. Porque eu dei um exemplo bobo. Como que eu creio em Jesus e eu sou glutão? Porque Jesus disse que os glutões ou glutão não entrarão no reino dos céus. Porque eu fico ansioso, desesperado. A medicina explica isso, não é o meu campo não. Mas Jesus ensina, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou às vezes é na raiva, na ira. Não, porque se eu creio em Jesus, eu não vou fazer isso. E aí leva para a vida financeira, eu creio em Jesus, mas é porque o momento é difícil. Mas eu creio em Jesus, eu continuo sendo fiel. Ser fiel ao pouco, sobre o muito, te colocará a parábola dos talentos. Então, veja como você tem crido. E isso você vai ver pelos frutos, a maneira de você fazer. Se eu creio em Jesus, eu faço o que Jesus ensina. E a mulher do fluxo de sangue, então, para a gente encerrar, já está dando aqui quase meia hora de live, eu acho, né? Pelo meu cronômetro ali, meu relógio. Diz aqui, Marcos 5, 24. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, 12 anos, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, gastou tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Tocou aqui um negócio, me atrapalhou tudo. Ouvindo falar de Jesus, olha só, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E o 28, porque dizia, presta atenção nisso, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Tá vendo só? O que ela queria? Ela ouviu falar de Jesus, uma doença de 12 anos, mas ela ouviu falar e ela creu. Ela falou, olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou sarar. Ela creu e ela fez. E por ela fazer, o que acontece no 29? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Tá vendo só? Porque ela creu, ela fez, e por ela fazer crendo, o milagre aconteceu. Para você é a mesma coisa. Não vai ter erro se você crer verdadeiramente, não é de forma religiosa, verdadeiramente nas Escrituras, em Jesus, você vai agir de acordo, você vai fazer, você vai crer, você vai tomar as decisões certas, e aí as coisas vão acontecer na sua vida. Consegue compreender isso? Coloca uma mãozinha, coloca um sorriso, participa aí, pessoal, dá um oi. A irmã Miriam perguntou se vai. As 7 lives que eu vou fazer serão 8h30, tá bom, pessoal? Depois fica gravado aí se alguém não conseguir acompanhar.
E aí vocês podem pegar e seguir com as lives aí, tá bom? Vai ser 8h30. Mas voltando aqui, então ela disse, olha, eu creio, se eu creio eu vou fazer. E ela fez, porque ela cria verdadeiramente. Olha só, 12 anos perdendo sangue. Foi em tudo que é médico, não tinha jeito. E aí eu te pergunto, qual que era a certeza que ela tinha? A mesma coisa é você nessa quarentena. Você com um problema que está na vida. Qual é a certeza que você tem? Que é Jesus. Então se você crê, faça o que Jesus ensina. Ande a segunda milha, dê a outra face. Ah, a outra face não. Estou falando para você ser um capacho, eu sempre explico isso. Mas faça o que Jesus ensina. Estenda a mão. Ore, interceda. Busque ao Senhor. Quantos creem em Jesus e não estão buscando Jesus nesse período? Ah, não tenho tempo, porque não sei o quê. Esses dias eu aprendi algo, aprendi não, né? Eu ouvi e me fez refletir. Antes da quarentena, né? Apesar que alguns não conseguiram a paralisação, não ficaram parados, trabalharam em casa e tudo mais. Mas antes a desculpa é porque não tinha tempo. Ai, minha vida é corrida, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para cuidar, não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para não sei o quê. Não tinha tempo para nada. Hoje a gente tem tempo. Talvez não todos, não é uma regra. Mas sabe o que é isso? Por que a gente não busca? Por que a gente não ora? Por que a gente não aproveita a vida, o momento que Deus nos dá? Porque verdadeiramente, a gente não tem crido nisso como nós deveríamos. Nisso que eu digo é a Escritura. Porque se eu creio, eu faço. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Se eu creio em Jesus, eu faço. Eu busco. Eu oro. Eu medito. Não precisa ler a Bíblia toda. O próprio missionário, nosso missionário, fala isso. Para quem não conhece, eu acho que quase impossível, mas tem alguém aí que não conheça, né? Alguém de fora da nossa live fala, pega um versículo, pega um texto, estuda. Você vai ter um entendimento, você vai crer naquilo, você vai fazer e as coisas vão acontecer. Amém, Jesus? Então, aquela mulher, ela disse, olha, se eu for e eu tocar. Se eu for e tocar. Volta a dizer, se eu for e tocar. Ela creu, mas ela fez. E aí o sangue, na mesma hora, secou. Aquela fonte de sangue. O seu problema pode secar, mas você tem que crer e fazer. Para quem está endividado, para de fazer empréstimo. Você crê no que a Bíblia diz? Emprestará muito e não tomará nada emprestado? Para de fazer empréstimo. Você vai ver, que as dívidas vão secar, vão cessar. Mas tem que crer, não, é porque eu preciso, porque é mais fácil. Pois é, então a gente não crê ainda como deveria. Tá vendo, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão participando aí, como que a coisa é? Jesus falou, olha, para o centurião, nós estamos em Mateus 8, a base. Olha, se você crê, como você creste, assim seja feito. E por isso que o servo do centurião ficou curado. Tem gente que eu creio na salvação da minha família, mas não faz o que Jesus ensina. E aí, como que faz? Deu para entender? Coisas bobas, como eu falei agora do empréstimo. Mas se eu não fizer empréstimo não tenho dinheiro. Pois é. Então, ou eu creio na Bíblia e faço o que a Bíblia fala, ou eu estou dizendo que eu creio e não creio. Dizendo que eu sirvo e não sirvo. Mas, voltando aqui então, porque dizia, 28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Olha que bonito. E sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Porque quando a gente faz aquilo que o Senhor nos ensina, a gente não precisa nem ter um resultado aparente. Mas porque a gente faz com tanta fé, porque a gente sabe o Deus que a gente serve, que a coisa já, o milagre já é instantâneo. A gente já tem essa certeza. Ainda que os nossos olhos não tenham visto, mas a gente tem certeza, porque nós cremos em Jesus, nós cremos na sua palavra, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Quer ver uma pergunta boba, simples, mas que talvez faça sentido agora? Por que tem pessoas que nunca vão à igreja, nunca foram, melhor dizendo, a uma igreja? Mas por que essas pessoas às vezes vivem melhor do que aqueles que estão na igreja? Deu para entender? Porque ela segue princípios do Senhor que ela crê. E esses princípios, por crer, traz o resultado. Então, veja como você tem crido, coloca isso. E anote isso, você que puder, você que quiser, se não quiser também.
Aí é com você. Deus, ele não é Deus de contradição e nem de coisas contraditórias ou do contraditório. O nosso Deus, ó, é certo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Deus não tem meio termo. Se eu creio, eu faço e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Mas se eu não creio, ou se eu paro de crer, eu paro de fazer, aí não adianta implorar, não adianta pedir para pastor orar, não adianta. As coisas não vão acontecer, porque você deixou de fazer aquilo que realmente move a sua vida, que é a palavra do Senhor. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 8, e eu já vou encerrar aqui a nossa live. Mateus, capítulo 8, o versículo 13. Essa é a minha primeira live, tá, pessoal? Estou me adaptando ainda, então a gente vai melhorando, vai se adaptando aí o Instagram e tudo mais. Primeira live aqui, né? No Instagram, quero dizer. Tá bom? Mas depois vai ficar salvo aí no perfil. Pega o aviãozinho, aqui embaixo tem um aviãozinho de papel, manda para as pessoas. Você vê que tem alguém que está parado na vida, que as coisas não estão acontecendo, a pessoa fica se perguntando por que não acontece. Manda para ela, compartilha com alguém. Porque não por mim, mas porque a palavra do Senhor, ela é pura. Então quando ela entra no coração que está precisando, no coração que está sendo uma terra aberta ali, preparada, pode ter certeza que essa semente, por isso que até coloquei que seriam 7 sementes, né? Que cada live seriam sementes sendo semeada, porque aí a palavra de Deus entra naquele coração que está precisando, no seu, no meu e naqueles mais, e isso a gente acaba abençoando as pessoas. Para a gente encerrar, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, eu estou martelando nisso, mas é para ficar na cabeça mesmo, como creste, te seja feito. Se ele tivesse mentindo para Jesus, não ia acontecer. Não adianta ele falar, eu creio, Senhor, uma palavrinha, Senhor. Se ele não cresce de verdade, não ia acontecer. Porque Jesus falou, é como você crê. Como você crê que vai acontecer. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Conforme ela creu, ela falou, eu vou tocar. Tinha uma multidão, mas eu vou tocar. Se eu tocar, eu vou sarar. Ela tocou. Quando ela tocou, porque ela cria, na mesma hora, ela sarou. E aí eu te pergunto, tira o fluxo de sangue e coloca o teu problema. Tira a hemorragia e coloca o teu problema, a situação que você está passando. Ah, mas é por causa da crise, da pandemia. Irmãos, para com isso. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Não importa se é pandemia, se é crise, não importa se é inveja, não importa se é macumba, não importa nada disso. O que importa é como você crê em Jesus. Porque se você crê, você vai agir de acordo, e agindo de acordo, o Deus Todo-Poderoso é que vai operar na sua vida. Não importa se invejaram, não importa se colocaram olho gordo, não importa se fizeram macumba, trabalho, não importa se... Não importa. Se estão querendo te prejudicar, não existe isso para Deus. É a gente que limita, porque a gente fala que crê, e a gente crê mais nas coisas erradas do que nas coisas de Deus, como a gente deveria crer. Então, Jesus disse, como creste, te seja feito. Se você crê, haja, faça. Não é só orar não, viu? É tomar atitudes. Tem muita gente, eu creio que o Senhor me perdoou. Lembra da oração do Pai Nosso? Mas não perdoa o próximo. Se eu creio que Deus me perdoou, que eu sou lavado, remido no sangue de Jesus, por que eu não creio no perdão para o próximo? Ele não merece. Quem sou eu para falar isso? Se eu creio em Jesus, no amor de Jesus, como Ele me amou, e Ele me perdoa eu todos os dias, sempre quando eu erro, sempre quando eu falho, sempre quando eu sou inconstante, porque Ele diz que mesmo sendo infiel, a gente sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Se eu creio nisso, eu tenho que perdoar. Eu tenho que dar, aí sim, a outra face, caminhar a segunda milha, deixar minha capa, toma, estender a mão, fazer, acordar para a vida. Porque o que Deus mais quer, a Bíblia diz, Ele sabe dar boas coisas aos vossos filhos. O que Deus mais quer é que a gente tenha a eternidade, por isso que Jesus veio para nos salvar, mas que aqui nessa terra nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas se eu não creio, se eu creio e não faço, eu não vou viver os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. E se eu digo que eu creio e faço, mas não é verdade, o que vai acontecer na minha vida não é como eu falo, é como eu creio. E aí sim, a gente vê o resultado na nossa vida. Amém, Jesus? Meus irmãos, então é isso.
Estou vendo aqui alguns comentários, algumas pessoas que entram, outras saem, outras entram, outras saem. Mas é assim mesmo. Mas vocês que estão aqui na live, que Deus abençoe vocês, Mamíria, Yara, Pina, minha cunhada, Almeida Letícia Almeida, minha mãe. Bom que pelo menos 2, 3 espectadores já tem, né? Pai, mãe, esposa. Mas os irmãos também. Mas esse é o propósito, tá bom, meus irmãos da live? Espero que ajude vocês. Amanhã a gente vai ter a nossa segunda live, que foi até um videozinho já que eu separei em 4 partes. E eu já postei até no Facebook, mas amanhã eu vou trazer na íntegra aqui, trazer todo o entendimento que Deus deu. Como que você enfrenta a tempestade? Por isso que é importante você entender essa primeira. Crer. Se eu creio em Jesus, se eu creio na palavra, eu vou fazer. Se eu faço, as coisas vão acontecer. Todas as áreas, todos os sentidos. João 7,38. Crer conforme a Escritura. Tá bom? Então amanhã a gente vai fazer essa live, 8h30. Como enfrentar a tempestade. Quando Jesus apazigua a tempestade, nós tiramos 2 lições principais, pelo menos no meu estudo que eu vou compartilhar com vocês. 2 lições para você enfrentar qualquer tempestade na sua vida. Então amanhã, 8h30, já convida, compartilha, depois você comenta, quem puder, depois você diz no comentário aí, eu vou postar uma fotinha lá e tal, aí você comenta o que foi bom para você, porque esse respaldo é bacana para a gente poder continuar fazendo as lives aí, e entender que realmente é um propósito que veio. Porque, sinceramente, tanto é que até agora eu não tinha feito nenhuma live, minha intenção não era fazer, mas e as experiências com Deus esses dias aí, então eu senti de fazer, de compartilhar, de deixar registrado, até melhor, porque aqui já fica salva a live, não precisa ficar carregando vídeo e tudo, depois eu vou ver, para mandar para YouTube, sei lá, para quem quiser, mas a gente vê isso depois, essa não é a intenção maior, tá bom? Então, até amanhã, 8h30 da noite, os irmãos da igreja que estão aqui, boa noite, oi pastor, irmão Eider, Deus abençoe, irmão Eider, tudo bem sim, um abraço para você, para os pais aí, que Deus abençoe, tá bom? Então, amanhã, 8h30, como enfrentar a tempestade, 2 lições aí, ó, e vai dar tudo certo para nós. Vamos sair de cabeça erguida, eu tenho falado isso, nada de cabeça baixa não. Quem crê em Jesus anda de cabeça erguida. Não com o nariz empinado não, né? De cabeça erguida. Eu creio, eu vou fazer. E eu fazer, não importa a opinião dos outros, não importa o que me questiona, não importa quem me contradiz. Se eu estou crendo na Escritura fazendo, vai acontecer. O seu milagre vai acontecer. Não importa o que te falaram, o que te ensinaram até hoje, vai em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite a todos. E até amanhã, 8h30. Tchau. Ih, rapaz, não sei nem onde desliga aqui. Tchau.